Olá, eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Pois bem, como estão vendo aqui no título, sim, eu vou falar um pouco como seria o país, no caso o Brasil, no meu comando, se eu fosse presidente do Brasil. Deixa eu aí, se eu fosse presidente desse país falido que a gente vive hoje. Mas eu vou falar as partes que eu sei que existe num país, e não tipo toda a infraestrutura política que existe. Seria como se eu já fosse presidente e se eu fosse investir mais ainda no país que estamos vivendo. Só um minuto. Então, vamos começar, né? A primeira coisa que eu ia fazer seria, lógico, o negócio eleitoral lá. Quando você vai virar presidente, o que você faz? Você investe, gasta mais de 8 mil reais pra falar glória a Deus. Mentira. Você fala o que você pretende fazer pro Brasil, se vai fazer alguma coisa nesse meio termo. O que eu faço é o seguinte: vou fazer o mesmo esquema do Dória. Começar alguns meses antes, para ir conquistando a população. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar investindo 6 meses em infraestrutura do Brasil, casas e população. Tipo, eu vou dar por aí cestas básicas, construir casas e colocar asfalto onde não tem, colocar uma infraestrutura boa. Aí digamos que eu consegui virar presidente do Brasil. O que eu prometo? Uma melhora na infraestrutura, educação e população. Eu vou usar 2 ideologias para quando eu ser presidente desse país, tá? O seguinte, a primeira, lógico, é o capitalismo. Porque o capitalismo ele vai me ajudar em algumas coisas. Primeiro, com o capitalismo eu já vou começar a colocar em prática o socialismo. Eu vou incentivar, a criar novos empregos, incentivar a população a produzir mais alimentos para nós mesmos. Tipo assim, você tem uma fazenda, você vai produzir muito nessa fazenda. E você consome o que se precisa e vai guardando. Lógico, sem contar o que vai para os mercados. E como a gente vai produzindo, eu vou investir também no exército. Tipo, um exército mais poderoso, um exército com um armamento melhor. Tipo, como posso dizer, a Rússia é um segundo ou primeiro país com um dos exércitos mais poderosos, lógico. Sem contar os Estados Unidos. A Rússia tem bomba nuclear mais que os Estados Unidos. A gente tá quase uma guerra fria, né? Aí que tá. Eu vou investir em tudo que for necessário, porque eu vou começar com a infraestrutura brasileira. Eu vou ir nos estados mais pobres do Brasil e eu vou investir na infraestrutura. Tipo, vou construir novas casas com uma cor indeterminada, não sei qual vai ser a cor das casas. Dependendo da família que tiver, se você tem um filho, você vai receber uma casa de 1 andar ou 2 andares para você e para seu filho. Se tiver 2 filhos, vai ser a mesma coisa, que você vai ter 2 quartos. Se for um filho e uma filha, vai ser 2 quartos separados para cada um, sem contar você. Eu vou substituir, como posso dizer, as empresas privadas. Eu vou, como presidente, lógico, eu vou comprar as empresas privadas e torná-las públicas. Por quê? Se um dia eu for presidente mesmo, como tá no vídeo, não vai ser necessário ter empresas privadas, porque o governo que não tá no meu comando se tornou tão poderoso e eficaz que empresas privadas se tornaram ruins. Então eu vou comprar empresas privadas e torná-las públicas, porque vai ser melhor para todos. Eu vou investir na alimentação de todos, porque a gente vai produzir muito alimento. A gente vai guardando, estocando. Eu vou fazer parcerias tanto econômicas quanto sociais com a Rússia, a China e Estados Unidos. Com base no meu país, eu vou ter como base política a China, que é um país que se identifica comunista, mas tem sua economia baseada no mercado capitalista, e internamente sendo um país socialista. E é isso que eu vou fazer. Esse meio termo que eu acabei de falar, já se passaram 4 anos. Aí eu vou me reeleger para, assim,
eu fiz alguma coisa para a população. Talvez eu tenha uma garantia da população queira que eu volte a ser presidente. Aí eu faço o que eu pretendo fazer, dando continuidade ao meu governo. Tipo assim, nesse tempo de 4 anos passados, eu ainda não tinha identificado meu partido como Partido Socialista. Aí, aí digamos que eu seja reeleito. Eu vou ficar um ano continuando investindo em infraestrutura e armamentos bélicos. Aí depois de um ano, faltando 3 anos para acabar meu governo, eu vou falar: vivemos um país que o partido que comanda, não, vivemos um país que o governo se identifica socialista. Aí lógico, vai ter muito hate, todo mundo vai odiar, me odiar. Mas eu vou falar: espere, não é 100% socialista. Vamos misturar o socialismo ao capitalismo. A gente tem um resultado bom. Tipo, exemplo, nada, não vai ter nada privado. Tirando algumas empresas que são necessárias para a economia do Brasil, ou algumas empresas de fora, tipo como McDonald's, Burger King, que são de fast food. Não vão ter mais hospitais privados porque não vai ser necessário. Tudo vai ser público e vai ser de alta qualidade. O governo ele vai investir brutalmente em educação. E a gente vai investir tanto como a China, vamos investir no nosso mercado. A gente vai produzir muito, a gente vai explorar cantos do Brasil, vamos procurar minérios para produzir peças de metal, aço, para a gente vender para fora. Tipo, vamos investir em empresas de tecnologia mobile, como a Quantum, que é uma empresa brasileira que você não sabe. E a gente vai investir tanto que a gente vai competir com a China sobre o mercado. Porque a China, a economia deles é baseada no mercado capitalista externo. É um socialismo tratado no capitalismo. E conforme a nossa economia vai aumentando, o salário mínimo também vai aumentar. Em vez de ser 1930 e pouco, vai ser de 1900 para 2350. Bem, em 2350 eu penso que já deve dar para, bom, deve ser bom. E o salário máximo, tipo, do presidente, vai ser de 25 mil. E o salário médio vai ser de 15 mil. Bem, o que eu posso dizer? Também pretendo que nossa moeda brasileira, o real, seja mais valorizado. Tipo, a gente vai competir com a libra esterlina e o dólar. Pra quem não sabe, a libra esterlina é o euro ou a libra da Inglaterra, Reino Unido. O dólar é a moeda dos Estados Unidos. Duvido alguém não saber isso. O real vai ser uma moeda boa. Tipo, a gente vai ficar igual aos países, a maioria dos países da Europa, são países desenvolvidos economicamente. E o Brasil, eu pretendo fazer ele ser o país mais poderoso da América Latina, da Ásia e em parte da Europa. Nosso exército vai ser tão poderoso que a gente vai poder competir com os Estados Unidos ou a Rússia. E bem, se uma terceira guerra mundial aconteça, eu pretendo ser do lado mais da Rússia. Sim, eu pretendo fazer tratado de paz, não pretendo invadir nenhum país. Aí, conforme o nosso socialismo vai evoluindo, se isso acontecer, eu vou poder provar que o socialismo pode sim dar certo. Que no caso vai ser o nosso país. O salário conforme vai aumentar, as profissões mais valorizadas serão de professor, engenheiro, as profissões que a gente vê nos nossos dias a dias. Como professor, engenheiro já é bem valorizado. E catador de lixo vai ser uma das profissões mais dignas, porque são pessoas que incentivam a nossa futura geração. Bem, não pretendo ser um ditador. Se eu ficar mais de 15 anos, eu mesmo vou me considerar um ditador. Provavelmente vou perder o controle e eu vou literalmente ser um ditador. Como nosso país vai ser um país economicamente capitalista, mas internamente socialista, eu vou fazer parceria com Cuba para ajudar a Cuba. Coreia do Norte já tá nas mãos da China, então tudo bem, eu acho. Vou fazer parceria com Cuba para aquela época de 1970 voltar para Cuba, que todas as prateleiras de comida estejam cheias de alimento, que as crianças sorriam para o socialismo, para que a roupa vermelha seja um negócio bom.
Bom, no caso, a bandeira do Brasil, eu acho que vai ser a mesma coisa. Se não for a mesma coisa, vai ser a bandeira que eu acho que vai ficar aqui do lado, que é a bandeira que o Cutolo fez. Cutolo, agora o editor, Cutolo, coloca a bandeira que você fez aqui do lado. Sem aqueles olhos, coloca uma bandeira que você fez, que é vermelho, amarelo e o símbolo socialista. Bem, ou se não for a mesma bandeira do Brasil, eu pretendo substituir o verde pelo vermelho. E bem, a cultura brasileira provavelmente vai continuar a mesma. E se no caso a Venezuela tá acabando, se a Venezuela, um exemplo, se ela continuar até a época, a gente vai invadir a Venezuela sem pensar 3, 4 vezes. A gente faz parceria com os países e invade. E bem, no meu último ano de presidente, o que eu vou fazer? Eu vou investir mais ainda em infraestrutura. Estados que não tem uma infraestrutura estabilizada, não tem uma infraestrutura boa, vai poder receber tudo, ensinamento básico, casa, escola, tudo igual. Não vai ter esse negócio de um estado ser mais que o outro, porque todos vão ser iguais. E economicamente, tipo, eu vou dar valorização pro Acre. O Acre vai ser um país, vai ser um estado valorizado. São Paulo vai ser bom. A taxa de criminalidade vai diminuir porque vamos investir também nos policiais e no exército. Policiais vão rodar livremente pelas ruas e vão ter cantos que precisam ficar vigiando. E eles vão prestar atenção na população para que esse 1% da população não seja ladrão. A taxa de criminalidade vai diminuir drasticamente. Bem, eu também pretendo fazer campo de trabalho forçado para os ladrões que restarem. E no caso, os presos, eles não vão ficar vagabundeando na prisão. Eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ajudar na nossa economia e infraestrutura também. Ou senão eles morrem. A pena de morte vai ser mais fácil você obter a pena de morte. Como o feminicídio. Se um ladrão ou um assassino matar a parte da sua família, você tem a opção de matar ele também. E no caso, se o ladrão for o namorado da mulher e ele ferir bruscamente a mulher tem a opção de fazer o mesmo com ele. Porque não vamos deixar passar esse homicídio. Vamos instalar câmeras na maioria das ruas. Como vai ter policiais, eu acredito que vai diminuir bastante a taxa de criminalidade, de feminicídio, assassinato, estupro, essas coisas. Porque não vou aceitar que minha população esteja atacando a si mesmo. Não tenha guerras internas ou civis. E bem, o governo não vai controlar tudo. Tipo, nos mercados você vai ter a opção de comprar o que você quiser. Eu vou implantar o socialismo mais em caso de medicina, educação, essas coisas. No caso, se tentarem atacar nosso país, como fazendo um cerco, a gente vai ter alimento estocado para a população, não tendo problema para futuros ataques. E também vamos investir na nossa ciência, tecnologia, essas coisas. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo estranho, né? Foi porque eu sou um moleque de 15 anos falando sobre política. A situação do Brasil está tão politicada que crianças já estão falando de política dando sua opinião. E de corrupção, por exemplo, Bolsonaro. E eu peço que o nosso presidente Bolsonaro e tal faça alguma coisa pelo Brasil que realmente mude a população, para que os países tenham outros olhos para o Brasil. É isso, deixa o like, se inscreva no canal para chegar a 140 seguidores. Até a próxima, fui!